Obrigada. Então, a gente já pode começar, né? Então, vamos abrir aqui oficialmente a nossa tarde. É um prazer enorme recebê-los. Nós somos, como muitos já nos conhecem aqui, né? Os presentes, nós somos o grupo de pesquisa em gastronomia brasileira. E a gente está retomando hoje nossas atividades, nossas palestras, né, de 2023, porque começamos essa semana nossas aulas aqui na universidade, e a gente quis começar assim com chave de ouro, né, colocando logo o lançamento do nosso mestrado, do nosso programa de pós-graduação em gastronomia, para que todos possam conhecer, ter acesso, tirar dúvidas, né? Então, assim, a gente convidou o professor Paulo Henrique, que é nosso coordenador do curso. Eu vou deixar o Paulo depois ele mesmo se apresentar, porque ele é da casa, né? Ele também colabora aqui comigo na coordenação desse grupo de pesquisa, representando aqui nossa pós-graduação. E a gente tem também o professor Léo, que representa também o bacharelado, né? Então, é um grupo de pesquisa aberto, quem quiser pode participar, divulgar, né? A gente está aberto para todo mundo, não só pessoas da academia, mas chefes, cozinheiros e todos os amantes da gastronomia brasileira. E então, assim, a proposta é mesmo estimular as pessoas a conhecerem mais sobre a nossa gastronomia. Então, a gente fica muito feliz de estar hoje aqui. E a nossa convidada especial é a professora Cláudia, né? A professora Cláudia, ela é professora adjunta do Departamento de Gastronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois ela pode dar mais detalhes, assim, da formação dela, né? Mas ela é idealizadora do Encontro de Pesquisa em Gastronomia no Brasil, também é editora do periódico da revista Mangu, Conexões Gastronômicas, e do Observatório de Gastronomia, né? Das universidades de gastronomia. Então, a Cláudia, ela defendeu recente o doutorado dela, trabalha com essa questão mesmo do ensino, né? Pesquisando aí os cursos de gastronomia, de graduação e pós-graduação. E aí ela veio hoje dar a contribuição dela também, passando um pouco para a gente sobre o que é importante, né, a gente olhar quando a gente vai ler um edital, né, quais são os pontos que a gente precisa prestar bastante atenção. E é importante porque muitas pessoas, eu lembro até do meu concurso lá da UFC, né, quando eu fui fazer o edital, a gente tinha que sortear ali 2 pontos, e a candidata que ficou no final comigo, ela não leu o edital, então ela só sorteou 1 ponto. Então, essa questão do checklist do edital, eu acho que é um ponto importantíssimo, e a professora Cláudia tem expertise, assim, tem aulas sobre isso, né? Então, eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele se apresentar melhor. Ele já é aqui da casa, muitos conhecem o Paulo, né? E aí ele vai começar falando um pouco sobre esse edital, né? Os pontos principais do edital, a questão das datas, e depois eu vou falar um pouco sobre as linhas de pesquisa, principalmente a linha nova, tá bom? Pois, Paulo, eu vou passar para você. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, né, para esse lançamento do edital 2023. Esse edital agora a gente tem, né, algumas novidades em relação aos 2 anteriores. Então, a principal novidade, né, eu acho que as 2 principais é a criação da nova linha de pesquisa, que é Gastronomia, Nutrição e Saúde, que a professora Adriana depois vai comentar um pouco sobre o que ela aborda. E esse ano também, né, o que vai ter bem diferente é que nós dobramos o número de vagas, né? Então, ele passa de 10 para 20 vagas totais, aumentando também as vagas de políticas de ações afirmativas, que ainda são poucos os programas, né, que já têm as vagas para políticas afirmativas. Por incrível que pareça, nos outros editais nós tivemos e nunca tivemos um aluno passando com as vagas de ações afirmativas, né? Então, para o pessoal também que vai escrever ficar atento, né, quem é contemplado
dentro dessas vagas, né? E as inscrições, elas já, né, estão pertinho já de começar. A gente sempre divulga o edital com uma antecedência, né, porque a gente quer que as pessoas tenham tempo de fazer o projeto de pesquisa, que é um item, né, obrigatório no edital. Então, dia 17 de abril começam as inscrições, vão até dia 1º de maio, né? Então, é um tempo, né, um tempo ainda, né, mais de um mês até terminar as inscrições, para que se organize a documentação e escreva também um projeto de pesquisa, que é um projeto também curto, né? São no máximo 10 laudas, mas a gente vai fazer, né? Tirar essas dúvidas agora junto com a Cláudia. Então, assim, de maneira geral, assim, o que a gente tem de novidade é isso, né? Nova linha de pesquisa e ampliação do número de vagas. Paulo, você poderia esclarecer o que são essas ações afirmativas? Porque acho que muitos aqui acho que nunca ouviram falar. Pronto, a gente tem, né, da mesma forma que a gente tem as cotas para ingresso, né, nas universidades e institutos públicos, né, as cotas de raciais, né, de indígenas, quilombolas, as raciais, de escola pública, né, e outras cotas que são contempladas, a gente também no mestrado, a gente abriu as ações afirmativas. Os nossos também vão ser cotas, são cotas raciais, por enquanto, né, a gente ainda não conseguiu expandir para gênero, né, a gente precisa também, para que tenha uma maior discussão e que a CAPES tenha uma maior orientação para a gente, por enquanto, são as cotas raciais, né? Negros, pardos, indígenas e comunidades quilombolas. Ótimo. Então, lá no próprio edital, a pessoa vai preencher aqueles formulários se autodeclarando, né? Sim. E aí ela já tem um acesso ali para aquelas vagas, que são das 20 vagas, 17 que são vagas para público em geral, né? E 3 vagas para essas ações afirmativas. Está distribuído uma para cada linha, né, de pesquisa. Sim. Então, a gente, em relação à questão das inscrições, você falou aí já da data, né? Que a gente vai começar agora, dia 17 de abril, e vai até o dia 1º de maio, não é isso? Sim, é isso. Pronto. E outro ponto importante é em relação à questão assim do candidato que a gente observou em nos processos antigos, né? Que às vezes o candidato não lê o edital e acaba mandando esses documentos de uma forma ou desordenada ou de uma forma assim separada, né? E o edital ele pede o quê em relação a isso? Hoje o edital, se ele não vai ter que mandar tudo junto, porque a inscrição ela acontece dentro do sistema, né, do SIGA-A, e lá no SIGA-A vai ter um local para você anexar a documentação, e ela só tem um local para um documento. Então, ele vai ter que anexar, né, organizar tudo na ordem que consta lá no edital, junto com o projeto de pesquisa, né, já, e aí ele vai anexar e mandar em PDF tudo, né? Aí tem que ter cuidado, porque tem um limite também de tamanho nessa documentação, né? Então, tudo isso tá esclarecido no edital, e aí, infelizmente, né, a gente tem um número grande de pessoas indeferidas, porque não mandam alguma documentação, né? E aí a gente tem, assim, desde do diploma, que a pessoa não mandou, né? Até o projeto de pesquisa, né? A gente recebe muito e-mail, o candidato dizendo assim, olha, eu fiz só um pequeno erro, não mandei o projeto de pesquisa, né? É um erro que não tem como, né? E a gente tem que estipular uma data, e aí ele não pode fazer juntada de material. Passou o prazo, ele não pode mais mandar isso em separado, mandar por e-mail, não tem como, né? Ele vai continuar indeferido, né, no processo.
Outra coisa que a gente vê muito é quando o candidato assim, se identifica no projeto, né? Então, o edital é muito claro que o candidato não pode se identificar, né? E aí ele precisa também colocar no projeto a linha, em qual linha, né, aquele projeto, porque aquele projeto vai ser também avaliado de acordo com a linha de pesquisa que ele escolheu. Né? Então, eu observo, né, nas seleções que, às vezes, além da falta do documento, outro erro constante se identificar que não pode, claro, é um processo público, e também de não colocar qual é a linha, né? Sim. A Cláudia está... Nesse ponto, Adriana e Paulo, boa tarde a todos. Foi bom a apresentação. Eu sou recém-doutora, então esse tipo de questão ligada a edital, a preparo da formatação do projeto, já é um exercício para uma vida acadêmica, para uma vida também de pesquisador, né, Adriana, né, Paulo? Porque esses mesmos problemas acontecem, por exemplo, na hora da submissão de um periódico. Às vezes vem um documento que não está na formatação. Não é um mero erro, como, né, costumam dizer. Então, o que vocês estão falando com relação a um arquivo só, é interessante chamar a atenção que provavelmente aumente a quantidade quando você tira foto de celular. Mas é só baixar um scanner gratuito, faz em PDF, faz tudo em PDF, ou então vai juntando com, anotem aí, I Love PDF, para quem não conhece. O I Love PDF junta todos os PDFs e você coloca na ordem que você quiser, para poder chegar nesse tamanho máximo aí de 15 megabytes, porque parece que só tem um espaço para, ou seja, só tem um lugar para um arquivo, ou seja, toda a documentação do item 3.1.1.1, e aí adiante ele vai dizendo cópia legível, requerimento de inscrição, cópia legível do diploma, cópia legível do histórico de graduação. E tudo isso sem rasura, né? E o que a Adriana falou de identificação, em especial o I Love PDF, Paulo botou aí, em especial no projeto. Então, se o projeto de pesquisa está dizendo até 10 laudas, incluindo elementos pré-textuais, isso está bem claro aqui, e pós-textuais, quer dizer que capa, folha de rosto, epígrafe, referências, apêndice, 10 páginas. Também já é um exercício de preciso atender a essas indicações, porque aqui está extremamente descrito, delineado exatamente como deve ser. Aí vem 12 páginas, 11 páginas. Mas eu só usei um pouquinho da 11ª página. Isso já elimina. Na hora de eliminar, elimina. Aí acham que isso não elimina, mas elimina, né, Paulo? Ou identificação. Às vezes vem muito o nome da pessoa e no processo seletivo não pode ter o nome da pessoa. Então, já é um exercício grande fazer parte desse processo, desse processo seletivo, o que eu costumo indicar. Eu trabalhei muitos anos em engenharia com a parte de comercial, e a gente atendia edital público. Então, qual é o segredo? Fazer checklist. O que é que precisa? Isso. Aí vai ticando, dando check mesmo. Projeto de pesquisa, precisa ter 10 laudas em Time New Roman, com 12 espaçamento, precisa ter introdução, objetivos, fundamentação teórica, metodologia e referência. Não fique inventando, porque aí pode se perder, e é nesse momento que não pode ter nome, não bota nome. Se eu não estou enganado, se vai em PDF, não tem como identificar no arquivo também, né, Paulo? Porque vai em PDF, né? Então não tem problema, né? Isso. Eu acho que isso é importante, porque às vezes talvez uma pessoa tire pelo celular, porque hoje a gente tira foto pelo celular. Tira foto pelo celular, o arquivo fica enorme. O arquivo enorme, em foto, ele não vai conseguir, ele vai ultrapassar os 15 mega. Então, atenção, acho que, se eu não estou enganado, o Google tem aplicativo gratuito de scanner, pelo menos para esse momento. Não precisa pagar um scanner, mas se não tiver um scanner acessível, né? É uma dica interessante. E usar o I Love PDF se você já tiver isso juntado, né? Outra coisa, Cláudia, que a gente sempre observa às vezes, a pessoa manda ali a documentação,
aí tem uma tabela que ela tem que preencher com a pontuação, né? Mas aí ela não atualizou também o currículo Lattes. Então, assim, o Paulo bate muito nessa tecla, né, Paulo, de o acadêmico, o professor, o pesquisador, tem que estar sempre com o currículo Lattes atualizado. Então, está tudo isso aí no edital, né? Mais um motivo, mais um ponto que faz parte das nossas tarefas de acadêmico, né? Quem quer seguir uma carreira acadêmica, o Lattes tem que estar atualizado. Atualizado, e o Lattes não é um currículo que você inventa e floreia, né? O currículo Lattes é um currículo que você é cara crachá. O que colocou lá tem que ter uma comprovação, né? Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, toda a comprovação preenchida conforme o currículo cadastrado, com os documentos comprobatórios. Lê e relê cada item. Se está no Lattes, tem que ter um comprovatório. Ah, mas eu vou botar, vou colocar na planilha, né, o valor, vou pontuar, mas não botei. Pode ser que passe. Não vai passar. Porque se não comprova, e acontece, você sabe que aqui no concurso apareceu o candidato que não comprovou a titulação. Aí não tem como entrar. Aí é indeferido de cara. Não tem a documentação de comprovação. Ah, eu esqueci, eu podia ter levado no dia da aula. Não dá. Isso é primeira fase. Me parece que tem a primeira fase, depois vai para o projeto, vai para a arguição, né? Ou seja, se não tiver isso, já está fora. E a gente observa, assim, que o candidato, às vezes, ele manda a tabela, mas não preenche. A gente vê o currículo dele, o currículo maravilhoso, mas ele não preencheu a tabela. E a gente fica até com vontade, né, de preencher a tabela do candidato, mas não podemos. Então, por favor, preencham direitinho essa tabela, colocando tudo aquilo que tem no seu currículo, né? Mais um motivo para fazer o checklist, né? E antes de enviar o documento, checar mais uma vez. Porque, às vezes, a gente preenche a tabela e na hora de salvar, não salva, né? Aconteceu comigo, não foi Paulo? Paulo foi suplente na minha banca e eu enviei a documentação. Acontece com todo mundo, mas na hora de processo seletivo você é eliminado. Eu enviei uma versão que precisava ainda algumas correções da minha tese. Na véspera da defesa eu identifiquei, pedi desculpas ao vivo, já era outro momento, mas é um exercício de fazer checagem da checagem, leitura da leitura, e no momento desse é ler mesmo, com muita atenção, e passando o check em cada item, para não esquecer nada. A observação edital realmente elimina, não tem conversa. E se só tem um espaço para colocar um arquivo único com um determinado tamanho, dá para checar o tamanho antes, não fica tentando, não. Está aqui escrito, acho que no item 3.1.1, 15 megabytes, na seção 2. 15 megabytes, tamanho máximo. Em PDF, isso é bastante coisa. Isso daí é bastante coisa para PDF. Olha antes o tamanho do arquivo, para depois não ficar dizendo, mas aqui não foi erro do sistema. É porque às vezes não carrega porque está maior. Se tiver 15.1, não entra. Ainda mais é o sistema da universidade, Paula? É o SEI não, é o SIGA. É o SIGA, E aí não entra mesmo. Agora, assim, eu vejo que hoje está muito mais fácil, né? Porque o pessoal que está aqui assistindo, a gente tentar, assim, estimulá-los, né? Está muito mais fácil do que na nossa época, né, Paula? Acho que não sei se você também pegou, que a gente tinha que fazer prova escrita, né? Além de prova oral, entrevista. Então, basicamente, o nosso edital fala o quê? Que você tem que ler bem o edital, fazer esse checklist que a professora Cláudia está colocando, observar toda a documentação necessária, caprichar no seu projeto, né? Porque ele é eliminatório, né? Então, a gente tem... E, basicamente, depois você vai ter uma arguição sobre esse projeto, uma entrevista, né? Perguntas sobre esse projeto. Então, eu acho que hoje em dia, a maioria dos mestrados que a gente vê em todo o Brasil, tanto no nosso da gastronomia como em outras áreas, estão facilitando, né, para a entrada do aluno. Então, basta ter essa atenção, né? Aí vai Tem atenção, e essa é uma etapa inicial, né? Porque é a homologação da inscrição. Então, você entrega a documentação. Se está tudo ok, você passa para outra etapa. É isso, Paulo? É isso, né?
Sim, a primeira etapa é a homologação, né? Está aqui no 3.1.2.2. Após a etapa da homologação das inscrições, a pessoa candidata vai ser aprovada, vai receber um e-mail e tal, e aí sim vai ser chamada para o projeto de pesquisa, arguição oral, depois análise da tabela de pontuação do currículo. E tem uma coisa, a gente fazia isso antigamente presencial, né? Hoje tem sistemas que recebem e recolhem toda a documentação. Né? A gente ia com todo o material impresso na mão, quem tem currículo grande sabe como é isso, imprimia, tirava cópia, fotocópia autenticada, de publicação. Às vezes quem está entrando num processo de mestrado ainda não tem muita coisa, mas se tiver, já é coisinha para juntar, né? Aqui não tem erro, não tem. A gente esqueceu, perdeu um papel, não perdeu. Você que não botou. A gente também não há exigência de autenticação dos documentos, né? Sim. Então, também está lá dizendo isso, né? Você não precisa também autenticar. Antigamente, tudo que fazia na universidade precisava autenticação, né? Isso também já é importante. Embora hoje a gente já autentique pelo GovBR, qualquer pessoa... Mas isso é importante. Agora, vale a pena falar também dos critérios de aprovação, que tem a tabelinha de avaliação do currículo, que é classificatório, mas o projeto de pesquisa é eliminatório. Tanto a análise do projeto, né, Paulo, como depois a arguição. Então, escreveu o seu projeto, foi você que escreveu, é você que vai defender ele perante a banca, é isso? Vai ser online ou presencial? Online. Online, ou seja, tudo online. Muito embora tranquilo. Mas o curso vai ser todo presencial, né? Porque eu vi lá na primeira... Outra coisa que é importante, né? A gente até colocou agora, frisou lá, botou em negrito, mostrando que o curso, porque era uma pergunta bem recorrente, né? Se o curso era online, se era distância, se era híbrido, é todo presencial, né? Algumas vezes o estudante decide, né, mais na frente, fazer uma pesquisa, uma parte da pesquisa em outro local, né? Mas isso é a partir do segundo ano do curso, né? Primeiro ano é presencial. A gente só teve a primeira turma porque foi bem no meio da pandemia, né? Da pandemia, né? Mas então, na hora de... Acho que vale a pena falar isso, porque é tudo online, mas o curso é todo presencial, né? É manhã e tarde durante o primeiro e o segundo ano, né? Na verdade, ele está colocado aqui como a semana toda, de segunda a sexta, está lá na primeira página, no primeiro item. Alguém que perguntou aí no chat, não consegui ver quem foi, porque sumiu a mensagem. Pronto, é a Jéssica Dourado. Eu não sabia se já abria para o momento do chat, mas já que a professora Cláudia chamou, eu vou falar. Acho que a gente pode já... então, ou vai agora? Eu só queria antes falar um pouco das linhas, para aí a gente abrir para o chat, né? Então vamos aí, depois a gente faz todas as perguntas. Eu acho que a Cláudia já explicou bem direitinho essa questão, né, do processo seletivo, ficar atento aí à tabela de pontuação, tudo está em torno praticamente do projeto, né? E aí... adequação. Olha aqui, acho que a página 6, Adriana, que tem os critérios de avaliação do projeto. Tem as regras para escrever o projeto, a formatação, mas tem os critérios de avaliação do projeto. Olhar isso na hora de escrever também é importantíssimo. Então, adequação e coerência interna do projeto à linha de pesquisa. Porque às vezes você escreve um projeto, não sei qual é a linha, coloca qualquer uma. Tem que adequar a linha de pesquisa. Clareza na delimitação do tema, ou seja, na hora de escrever, segue esse passo. Na formulação do objeto, da relevância da pesquisa para a área de estudo. A gente tem chamado a atenção, e na pesquisa que eu fiz no doutorado indicou que pouca gente vai se associando à gastronomia. Às vezes se associa, mas sem saber que está se associando, e não usa o termo. Vai usando termos correlatos, culinária, alimentação, cozinha, tudo isso faz parte da gastronomia. Mas quais essas relações com essa gastronomia que tem uma outra característica, uma outra amplitude, uma outra dimensão, já que é um mestrado em gastronomia? Né? Então, tomar cuidado na hora dessas relações, especialmente na hora de escrever o projeto. Então, o item C, por exemplo, coerência na relação entre questões orientadoras, objetivos traçados, metodologia, referencial teórico e o próprio cronograma. Isso vai ser item de avaliação. Olha a pontuação, 4 pontos. Você faz um cronograma que você não consegue cumprir, já perde ponto. Faz uma metodologia que é impossível
produzir no mestrado, também já não vai ser... Então, às vezes, até pedir algum colega para fazer essa leitura. Tem um mês aí, o professor Paulo falou, a gente tem até 17 de abril, tem um tempo, e tem até dia 1º, com certeza só chegam nos últimos dias, né? Ninguém chega no dia 17 para... Aspectos linguísticos formais e organização textual e normalização de ABNT. Já leva 20% da pontuação. Né? É bastante. Então, é importante olhar isso também, porque isso também vai reprovar. Se ficar abaixo de uma média, vai reprovar. Né? Tem arguição, mas tem análise do documento. E, às vezes, só vai olhar a pontuação do currículo, ou está adequado lá em normatização, time, letra, espaçamento, 10 páginas. Não, mas o escopo do projeto e o máximo que ele chega muito próximo de um desejo seu de pesquisa. Né? Sempre carregando a gastronomia ou no título, no resumo, nas palavras-chave, tentando fazer essas relações. Quem vem da gastronomia é fácil, mas quem está vindo de outros campos para pensar a gastronomia, tentar fazer essas relações, né, com essa dimensão que a gente está agora estudando, que é a gastronomia. Cláudia, você tocou no ponto-chave, que é a questão de associar o projeto à linha. Então, a gente teve candidatos, né, com projetos excelentes, mandou toda a documentação, tudo certo, mas o projeto não tinha absolutamente nada a ver com a linha. E aí ele foi reprovado e foi eliminado, né, porque o projeto tem que conversar com a linha. Aí eu vou aproveitar e vou falar aqui, né, das nossas linhas. As 2 primeiras linhas, a maioria já conhece, que a linha 1 é gastronomia social e sustentabilidade. Então, essa linha é muito voltada para a questão da cultura alimentar, né, da gastronomia social, como o nome diz, e sustentabilidade, da segurança alimentar. Então, é uma linha que muitos procuram, né, já bem sedimentada. Depois, a gente tem também uma linha que também vem sendo muito procurada pelos candidatos, que é a linha 2, tecnologia, inovação gastronômica. Essa linha já foca mais no desenvolvimento de produto, então ele vai desenvolver um produto, faz um trabalho com análise sensorial, né, trabalha aí a questão também da composição dos alimentos, a análise dos alimentos no laboratório. Então, é uma linha que está muito ligada também ao pessoal da tecnologia de alimentos, né? E aí a gente tem a linha nova, que a gente está lançando nesse edital, que é a linha 3, que é gastronomia, nutrição e saúde. Então, essa linha a gente criou exatamente por uma demanda, porque vinham projetos excelentes e que não se encaixavam nas outras linhas, né? Então, já é uma linha voltada mais para as questões de saúde. E vocês vão ver aí no edital, né, no nosso site, que as linhas, elas conversam, né? Então, nosso curso, ele é um curso interdisciplinar na CAPES, né? Então, essas linhas têm esse diálogo. Então, essa linha 3, ela é uma linha que ela está pautada nessa questão muito importante, multidisciplinar, né? E ela vai abranger as áreas de conhecimento de nutrição, saúde, conversa com antropologia, educação, tecnologia, mercado, tendências, sustentabilidade, né? E aí a gente tem esse foco mais voltado para as questões de saúde, como a gastronomia clínica, com foco na gastronomia hospitalar, a gente tem também a questão do combate às doenças crônicas, as restrições alimentares, a gente tem a questão das boas práticas, que também é muito importante, os alimentos funcionais, né, como ele se aplica na gastronomia e na nutrição em relação ao consumo alimentar. Então, é uma linha bem que dialoga muito com as outras linhas, mas que traz essa pegada, né, como a gente fala hoje em dia, muito voltada para as questões de saúde, vegetarianismo, veganismo, certo? Mas envolve a etnonutrição, né, que fala muito das questões também antropológicas, da alimentação, culturais, certo? Mas uma linha bem focada nesse pessoal que foi, a gente pensando muito nesse pessoal que não conseguiu, apresentaram projetos maravilhosos, mas não conseguiram entrar por conta desse conflito com as outras 2 linhas. Então, vai ampliar aí nosso público, né? Nesse ponto, Adriana, eu acho que vale a pena a dica, que é o seguinte: na hora de escrever o projeto, acredita que sua linha é A, B ou C? Dá uma olhada nesse texto e vai checando se você realmente está dentro daquela linha, se você está tratando daquela temática, porque às vezes
na sua cabeça, porque como elas se cruzam, né? Porque há uma relação íntima entre elas, né? Coloca o texto na frente e vai vendo. Realmente eu estou falando disso? Ou estou falando disso? E aí vai vendo, né? Porque ali tem palavras-chave, é como se fosse uma ementa, né, de um escopo de pensamento sobre essa linha de pesquisa. Então, na hora de escrever o projeto, na hora de escrever o título, botar os objetivos, ver se está conversando essa linha com a sua ideia. Se tudo que está escrito nessa linha está colocado, por exemplo, na fundamentação teórica, nos autores. Às vezes, a linha pode ser de inovação social, mas, no final, ele está muito mais ligado a questões de cultura alimentar do que exatamente de uma inovação social. Quando você, no final do desenho do projeto, né? Porque a gente imagina, mas não se fecha na possibilidade. A tentativa de adequar, para não errar, pode ser assim, né? Se tiver dúvida, pode ser que as pessoas não tenham dúvida nenhuma, não, é essa daqui, ponto, né? Mas no sentido de diminuir o erro, né? Reduzir qualquer possibilidade de erro, já que elas se conversam muito. Sim. Então, acho que agora a gente pode partir para as dúvidas, né? As perguntas do chat. A Clara está aí acompanhando, e aí eu vou pedir para ela passar para a gente aí as perguntas e a gente vai respondendo aqui os 3. Pronto, professora. Tem aqui a pergunta do João Pedro. Ele pergunta se existem bolsas de financiamento previstas no programa de mestrado. Então, essa pergunta é para o professor Paulo. Paulo, você pode falar um pouco das bolsas? Então, hoje, né, atualmente, a gente tem bolsas, né, no programa da CAPES, Demanda Social, que é para os programas com notas 3 e 4, e os não avaliados, que é o nosso caso. A gente ainda não teve avaliação, seremos avaliados em 2024. Né? E temos bolsa da Fundação, aqui, Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, que é a FUNCAP, e temos bolsa de projetos de pesquisa, né, vinculado a professores do programa. Né? Então, temos essas 3 modalidades. O que a gente não dá é uma garantia de que todos os alunos vão ser contemplados, né, com bolsas. Né? Hoje, por exemplo, e temos uma outra cota que é CAPES, pró-reitoria, são as bolsas que são enviadas diretamente para a pró-reitoria. Então, hoje eu tinha uma aluna que estava me dando preocupação, porque ela recebeu uma bolsa de pró-reitoria, mas a bolsa era até fevereiro. Né? Essa bolsa, ela já sabia que só tinha bolsa até fevereiro. Aí hoje me ligaram da pró-reitoria dizendo que a bolsa dela podia ser, ia ser estendida por mais um ano. Né? Se eu queria. Eu disse, não tem nem o que perguntar, né? Então, aí você dá uma tranquilidade, né? Para aquele aluno, para ele terminar aquele curso. Então, assim, a gente tem tido bolsa, né? Mas como a gente é um programa novo, né? A gente não tem um grande número de bolsas. A primeira turma toda foi contemplada. Como a gente os alunos entram no meio do ano, a gente fica esperando, né? Era assim, a gente esperava até ter nessa liberação do fim do ano para ver se ia ter bolsa ou não. Para a próxima turma que entrar, a gente já vai ter bolsa sim, porque tem os alunos concluindo e as bolsas vão sendo repassadas, né? E a gente não tem cota ainda do CNPq, porque desde que começou o curso, o CNPq não abriu cotas para cursos novos. A gente está na expectativa que abra agora. Então, essa é a situação das bolsas, né? E a gente tem também a notícia boa, né? Que as bolsas tiveram aí um aumento, um reajuste, né? Então, já fica também um incentivo para que o estudante possa, né, conseguir aí ficar disponível só para o mestrado, né? Pronto, então vamos para a próxima pergunta, né? A Jéssica está perguntando se durante o primeiro ano o curso é manhã e tarde. Ela pergunta assim, é manhã e tarde durante todo o primeiro ano?
Paulo, o microfone está fechado. Geralmente o aluno fica, né, tanto de manhã como à tarde. Vou deixar o Paulo falar aí, porque tem disciplinas de manhã e tem disciplinas à tarde. O curso ele é de período integral, né? Então, assim, não tem como a gente... Às vezes tem aluno que diz assim, mas eu moro lá, já teve aluno que diz assim, eu moro em São Paulo, eu quero fazer o curso. Tem como eu ir 2 dias? A gente não tem como dizer isso, né? E também eu acho que é inviável, né? Toda semana, porque tem aula toda semana, né? E aí, assim, no primeiro ano, eles têm, né? Os alunos têm aula quase todos os dias. Às vezes, um aluno ou outro, né, decide, eu não vou fazer essa disciplina, mesmo sabendo que ela é obrigatória, eu vou deixar para o segundo ano, porque eu tenho uma outra atividade que eu preciso fazer, ou então eu já vou iniciar a minha pesquisa, e eu preciso desse tempo agora, né? Mas as disciplinas são concentradas no primeiro ano, manhã e tarde, né? E lá no site tem dizendo quais são as disciplinas obrigatórias, né? A carga horária que precisa cursar, né? Você consegue prever assim quantos créditos você precisa fazer para concluir o curso. Geralmente, no segundo ano, a gente não tem mais disciplina obrigatória, né? É importante, Paulo, falar também que não é só ter aula todo dia, né? Mas é uma dedicação que, na verdade, é uma disponibilidade para uma vida acadêmica, quando a pessoa faz um mestrado acadêmico, que tem outras atividades que acontecem. Por exemplo, participar de projetos institucionais, né? Como o Observatório Teórico das Gastronomias, o Empegastro. A gente hoje tem cada vez mais colocado alunos, chamado alunos de mestrado e doutorado também, porque faz parte de uma formação de um pesquisador. Para o encontro de pesquisa em gastronomia, a gente convidou também, a gente teve alunos de mestrado ajudando na organização do evento, porque a organização de um evento científico também faz parte de tarefas de um pesquisador, né? A gente também é cobrado por fazer esse tipo de coisa. A gente está fechando uma parceria também com o mestrado agora, o periódico Manguti, que é o único, infelizmente ainda hoje, ligado à gastronomia, específico de gastronomia, que recebe pesquisas em gastronomia, para termos também estudantes de pós-graduação, estricto sensu, mestrado e doutorado, que estão pesquisando gastronomia, fazendo parte da equipe editorial. Então, eles vão participar do fluxo para entender como é que funciona. Então, não é só participar das aulas e fazer a pesquisa, tem toda uma gama de outras atividades que orbitam a vida acadêmica do mestrando, que faz parte de vivenciar, que dá para vivenciar nesses 2 anos. Então, isso faz com que você saia, por exemplo, do mestrado com um currículo um pouco mais gordinho para, por exemplo, ou entrar no doutorado ou pleitear uma vaga para ser professor, né, Paulo? Sim, hoje a CAPES também tem uma preocupação com as atividades extensionistas, né? Então, os alunos também participam dessas atividades. Então, assim, o aluno que está aqui, ele não fica parado, não. Você tem uma coisa para ele fazer, né? É isso aqui, eu acho que a vivência da atividade acadêmica, porque tem que pensar muito, assim, é uma decisão entrar num mestrado acadêmico que é diferente de entrar num curso lato sensu. São coisas completamente distintas. Uma você vai fazer só mais um curso para se atualizar, e a outra é uma dedicação que você já... Por quê? Como eu falei do início da nossa reunião, olhar um edital já faz parte de um exercício de professor, pesquisador e acadêmico, porque a gente vai lidar com o edital o tempo inteiro. A gente vai lidar o tempo inteiro com o nosso currículo Lattes. Então, tá com o currículo Lattes atualizado, faz parte agora dessa vida. Montar projeto é o tempo inteiro. Tudo é projeto, né? Para não me alongar, eu acho que é importante que a pessoa esteja disponível, né, para o curso, assim, de segunda a sexta, sim, porque tem atividades muito interessantes para, como eu falei, engordar o currículo e você sair já com uma experiência acadêmica que te dê possibilidade de acessar uma vaga, às vezes, no IFE para ser professor, ou numa faculdade pública, ou em faculdade particular, ou em outro lugar, né, que é nosso interesse também formar novos professores, né, também é um dos objetivos do mestrado. É necessária a dedicação exclusiva, né? Até para ele pleitear a bolsa. A gente tem a disciplina de estágio docente, ele vai ter que dar uma contribuição
no bacharelado, né? Agora, o nosso curso tem também 2 projetos de pesquisa que foram aprovados e que já vão ter... Um já está funcionando, já tem a bolsa, né? Que é o do Piqui, e tem o do Ari também, né, Paulo? Que já vai disponibilizar 2 bolsas, e nessa linha de gastronomia social e sustentabilidade, resgatando aí o projeto de alimentos tradicionais. Então, eu acho assim que a gente está sempre também chamando os alunos da pós para participar de todas as nossas atividades extensionistas. Hoje mesmo a gente tinha a Alicia, né, participando de um trabalho que eu estou fazendo com a professora Diana no PENAI, construindo um curso para nutricionistas. E aí a Alicia, que é uma aluna nossa, está participando, junto com outra aluna, com a Ilana, que é do bacharelado. Então, assim, não, como diz o Paulo, não, trabalho acadêmico não falta, não, né? Então, eu acho que a resposta aí acho que foi bem contemplada, né? Eu acho que é tempo integral. Pronto. Aí a Luísa fez 2 perguntas, mas acho que a primeira é referente também aos horários, sobre as disciplinas do primeiro e segundo ano, essa já foi contemplada. A gente vai para a segunda pergunta da Luísa. Como que a gente sabe se a metodologia é possível ou impossível no mestrado, se não consegue realizar? E ela pergunta também se em relação ao cronograma. Temos aulas nos 2 anos, isso o professor Paulo já falou. Então é isso, ela quer saber sobre a metodologia. Como que ela vai saber se a metodologia dela está aplicável ou não? Eu acho que foi porque eu falei de pensar na metodologia para ver se dá conta, né? Se a sua proposta metodológica, junto com as estratégias, dá conta no período que você vai ter de dedicação para o mestrado. 2 anos, que pode ser integralizado com 3, é isso, Paulo? Se cabe no cronograma, né? São 2 anos, né? A gente está trabalhando com 2 anos. 2 anos. Então, se você tem que integralizar o mestrado em 2 anos, contando que 1 ano você vai estar dedicado às disciplinas, durante esse período, você dá conta de fazer esse método de pesquisa? Quantas vezes você vai sair a campo? Quantas vezes você vai entrevistar? Quantas pessoas você vai entrevistar? Você vai se deslocar muito? Acho que é fazer esse tipo de análise. Contando o tempo que você vai testar às vezes, um formulário, testar né? E depois ainda fazer análise de dados, colocar isso no cronograma e ver também qual é a sua dedicação para isso. Né? Ou seja, são essas variáveis, né? Às vezes a gente vê um trabalho que é muito grande, né? Muito amplo. Vou avaliar a cozinha brasileira, né? E a gente, será que, né? Não tem condição, né? Então, pensar no projeto num recorte que seja possível, né? No tempo do mestrado, né? Então, e aí ele fala, né? São as 2 coisas. Ou então eu trago uma metodologia... de 1 ano, né, Paulo? Porque o primeiro ano são só as disciplinas, né? Aí no segundo ano é que ele vai realmente desenvolver a pesquisa. Ou então ele traz uma metodologia, às vezes, de análise. Eu vou fazer uma metodologia de análise, uma metodologia mirabolante, que a gente não tem equipamento, às vezes não tem nem no Brasil, né, para a gente fazer uma parceria. E aí torna aquilo inviável, né? Eu também pensar numa metodologia. Porque eu vi no lugar, mas não adianta só ter visto, né? Mas a gente precisa ter acesso a isso, né? Essa metodologia para tornar o projeto viável, né? É o que a gente fala nas qualificações, né? Que o projeto ele precisa ser execuível. Então, a gente precisa ter condição de executar esse projeto, né? Seja com recursos financeiros, materiais, né? Então, tem que conseguir desenvolver realmente o projeto. E eu vejo também nessa questão da linha, voltando para a questão da metodologia, é que a própria metodologia, ela já meio que define ali a linha, porque cada uma dessas linhas, elas têm uma afinidade por determinadas metodologias, né? Apesar de ter essa questão de uma linha dialogar muito com a outra. Mas você vê que a linha de inovação tecnológica, com desenvolvimento de produto, o aluno vai ficar muito mais ali dentro do laboratório, né? Agora, já a linha que volta mais para a cultura alimentar, ele já vai fazer um trabalho de campo, né? A linha que tem mais esse foco com a nutrição, ele vai trabalhar muito com os questionários, né, próprios do consumo alimentar.
né? Como o questionário 24 horas, o questionário de frequência alimentar. Então, a gente vê que a própria metodologia já dá o spoiler ali da linha. Verdade. Pronto, então vamos aqui passar para a próxima. A Sara está perguntando: todos os certificados de participação, como participação em congressos, palestras, eventos, devem ser anexados no arquivo de inscrição? E se tiverem colocados no currículo Lattes, tem que comprovar, não é isso, gente? Tem, né? Tem que ver lá, gente, na tabela de pontuação, o que é que conta, né, para a produção. Às vezes não adianta, colocou alguns itens que não estão contemplados lá na tabela de pontuação, né? Só vai ser pontuado o que tiver lá na tabela. Eu lembro que a gente, essa tabela, tem que prestar muito atenção nessa tabela, porque às vezes a gente está pedindo um documento, às vezes a pessoa manda, por exemplo, uma foto, ela lá no evento, né? Aí, ótimo, a gente achou, né, perfeito que ela esteja participando do evento, mas a gente precisa do documento, né? Que ele documento comprobatório, né? Isso, que ele participou daquele evento, né? Tá aqui, ó, na página 16 do edital, tem lá os itens de avaliação, a parte de formação acadêmica. Aí, nesse item, não tem limite de tempo, ou seja, pode ser curso de especialização, se você recebeu bolsa acadêmica de iniciação, intercâmbio acadêmico na graduação, por semestre letivo, 0,2 por missão, por atividade ou por bolsa, quer dizer, você tem mais de uma, vai somando, não é isso, Paulo? Participação em projeto de pesquisa vinculado à instituição de nível superior, também. Cursos na área de gastronomia com carga horária de 60 horas, também. Aí, atividade profissional, exceto docência, pontua. Atividade docente, se for em nível universitário, pontua meio, se for em nível médio, pontua 0,25. Se for atividade docente, em curso de formação ou aperfeiçoamento técnico, pontua um pouco menos, mas pontua. Às vezes você tem mais tempo docente do que uma pessoa que tem docente em técnico, do que uma pessoa que tem menos tempo docente no universitário, você vai pontuar muito mais e vai ganhar pontuação maior. Monografia agora, tem que orientada. prestar atenção também ao limite, né? Por exemplo, a parte de formação acadêmica, ela vai pontuar até 2 pontos. Tá aqui em cima, até 2 pontos. Isso. Aí depois a gente tem a atividade profissional, até 2 pontos. Então, atingiu ali os documentos 2 pontos, ok, entendeu? Você vai mandando os mais recentes. Não Exato. precisa mandar toda a documentação do seu currículo Lattes. Boa. Produção científica, que eu acho que estavam perguntando aí, né? Artigo publicado, tem que dar uma olhada, né? Em periódico com Qualicaps do interdisciplinar com ISSN. Artigo publicado também, livro publicado com ISBN, com o conselho editorial, capítulo de livro ou manual, trabalho completo, resumo estendido, publicado em anais de evento, resumo publicado em anais de evento, produção técnica com registro ou patente. Então, às vezes, mandam publicações que não estão dentro disso, né? Tem histórico que eu sei aí que o pessoal manda, tem um monte de publicação, mas não está dentro desse escopo, por exemplo, Qualicaps, interdisciplinar, né? Exatamente, aí tem que ficar atenta, essa tabela é importantíssima. Aí nessa parte da produção científica já tem a pontuação máxima 6 pontos, né? Então, às vezes a pessoa manda um monte de documento de determinado, por exemplo, atuação profissional, aí manda um monte, mas só vai valer 2 pontos. Isso. Essa parte da produção científica vai valer 6 pontos. É o que você falou, carrega os mais recentes até chegar no máximo. Chegou no máximo, para de mandar, porque também não mandar à toa, porque não vai mais pontuar, né? Exatamente. Mas a gente tem bastante coisa assim, interessante que eu observo, né? Que eu falo muito para os meus alunos quando estão terminando o bacharelado, né? Para participar dos eventos, porque às vezes assim, o candidato por um ponto, um passa, né? E o outro ficou, porque não participou de um encontro universitário, não foi apresentou um trabalho no congresso. Então, aqui está contando muito produção, né? Produção e participação como atividade profissional, docente ou não, e participação em projeto de pesquisa ou recepção de bolsa ou especialização. Então, acho que a pergunta se junta todos os certificados de evento, não sei o que, aqui não está pontuando o evento.
A simples participação em evento, não, como ouvinte, não tá pontuando. Só se tiver publicado, como tem lá, ó, no item 3, produção científica, trabalho completo e resumo estendido publicado em anais de evento nacional ou internacional. Do Empegastro conta, Paulo? Conta, sim. Então, resumo publicado em anais de evento local, nacional ou internacional. O do Empegastro é resumo estendido. Então, aluno de graduação que está pensando em fazer mestrado, já tem que já ter publicado alguma coisinha, né? Isso. Aí, por exemplo, um resumo publicado em análise de evento local, ele vai valer 0,1. Então, ele pode mandar até 5, porque é o máximo 0,5 pontos para esse item. Sim. Eu acho que tem mais perguntas parecidas com isso aí, né, Clara? Tem algumas referentes a currículo. Deixa eu passar aqui para cá. Na avaliação do currículo, o Paulo pergunta, na avaliação do currículo, todos começam com a pontuação 7? A gente faz uma média, né, uma média ponderada, e ela tá, realmente, ele começa com 7, que é a nota de corte das outras etapas, né, para às vezes não ficar tão discrepante quando eu tirar uma média. Né? Então, a gente faz uma média ponderada, assim, que vai de 7 a 10. Pronto, então respondido. Aqui acho que é Kátia, ela pergunta, qual é o critério para ser contemplado? A gente vai voltar para o assunto da bolsa. Até porque, como eu estou seguindo aqui a linha das perguntas, às vezes o assunto acaba indo e voltando. Mas, enfim, qual é o critério para ser contemplado com a bolsa quando não fosse possível dar para todos? A distribuição da bolsa, elas vão de acordo com a classificação na seleção. Né? Então, à medida que vai tendo bolsa, vão ser chamados aqueles candidatos que estão, né, melhor classificados. Né? Pronto, respondido. Aqui a Luísa pergunta, mas aqui já respondeu também. O Paulo pergunta, se inscreve sobre cultura alimentar, a minha linha 1? Acho que sim, né, professores? Sim. Pronto, aí a Daiane pergunta... Opa! Vai depender também da metodologia que ele vai usar, né, nessa questão da cultura alimentar. Então, se for metodologia mais voltada para os estudos antropológicos, uma etnografia, aí é a linha 1. Pronto, perfeito. A Daiane pergunta, os certificados são enviados todos juntos? Já foi falado isso no começo, mas eu acho que a Daiane não estava. Então, aí, se quiserem repetir, puderem repetir, por favor. Tá, isso descrito no edital. É bom dar uma olhada nisso, porque são todos juntos, e eu acho que eu falei no início de reunir tudo no I Love PDF, colocar em PDF, não usar foto de celular, para também não ultrapassar os 15 mega, porque na inscrição só tem um espaço para carregar um único arquivo. O professor Paulo falou isso aqui. Então, tem que juntar todos os documentos, inclusive o projeto de pesquisa, junta todos os documentos, vira um documento só. Está no item 3.1.1. O item 3, das inscrições. E aí vem dizendo, deve ser criado um arquivo único em PDF no item 2, 3.1.1.1. Item 1, as inscrições serão realizadas de 17 a 1º de maio. 2, deve ser criado um único arquivo em PDF. E aí vem, com o item, a documentação relacionada desse edital e seus respectivos subitens, devidamente ordenada. Aí vem dizendo, todos os documentos que você... Aí faz o checklist e antes de enviar, faz o checklist de novo. Só dizer uma coisa, né, esclarecer porque vem os documentos, né, pessoais, e vem o projeto, né, e a gente coloca que o projeto não pode ter nenhuma identificação do candidato. Então, a gente tem um trabalho, né, nessa primeira etapa, de separar todos os projetos quando vem São bancas diferentes, né, Paulo? São bancas tem a banca diferentes. específica para receber documento, aí a banca que recebe documento vai separar o projeto dos documentos pessoais. Para não ter cruzamento de informações, para ser realmente às cegas, né? Então a gente faz essa primeira etapa da avaliação do projeto, né, a segunda banca,
ela não sabe realmente quem é o candidato, né? Que vai, ela só fica conhecendo na entrevista, né? Pronto, perfeito. O Vitor faz uma pergunta, mas o professor Paulo já respondeu no chat mesmo. Aí a Rosiane pergunta: docente em curso técnico superior, pontua como docente em universidade ou curso técnico? Universitário só se for tecnológico. Técnico é técnico. Aí tem que saber se é superior ou tecnológico, né, Paulo? Ou é o curso, ou ele é curso técnico, Ou é né? tecnológico. Ou ele é tecnológico, que é o superior, né? Que é Uma superior. das duas. Pronto. Aí o Vitor pergunta: os eventos locais seriam os encontros ou semanas universitárias? São esses eventos. Às vezes tem mesmo, assim, seminário, mesmo local também, né? Outros tipos de eventos que são de natureza local, né? Mas vejam que participação em eventos não pontua. É trabalho completo, estendido, né, e publicado nos anais. Então tem que ver se tem anais, porque às vezes esse tipo de encontro não tem publicação. Aqui na UFC, os encontros universitários, eles são publicados, né? Então, tem que prestar nos atenção anais nisso. do evento, né? Pronto, perfeito. O Miguel pergunta: quantas vagas para cada linha de pesquisa? A gente tem no edital, né? Já bem Ele tá. claro. Acho que Pode ele falar, tá. Paulo. Eu acho que ele está variando, né? Eu acho que tem uma das linhas que tem um número a mais de vagas, né? As duas primeiras linhas são 6 vagas, né? Está bem equilibrado. As duas primeiras linhas têm 6 vagas. A linha 1, 6, a linha 2, 6 e a linha 5 tem... A linha 3 tem 5 vagas. Mas aí depois tem uma vaga afirmativa para cada linha. Deu para entender? As vagas afirmativas são iguais, é uma para cada linha. E as vagas para o público em geral linha 1, 5, linha 2, 5, desculpa, linha 1, 6, linha 2, 6 e linha 3, 5. Se a gente não tem gente inscrita para aquela vaga, né? Ou se a pessoa não passou para as ações afirmativas, ela volta, né, para a ampla concorrência. Concorrência ampla, né? Quando não tem ninguém nas vagas afirmativas. O Luiz Fernando acho que ele está preferindo falar. Acho que pode falar. Né? Exato, eu ia passar a palavra para ele agora. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo direito? Porque aqui está chovendo. Eu sou Luiz Fernando, sou recém-formado em gastronomia aqui no campus de Ubajara, na cidade de Ibiapaba. Eu queria saber com vocês a questão do formulário da declaração de raça, né? Tipo preto, negro, se precisa ser autenticado. Porque eu participei agora do processo seletivo para especialização e nessa precisou para a gente autenticar. E a outra pergunta também que eu queria saber é se no projeto de mestrado da UFC, vocês têm algum projeto, alguma bolsa que o aluno consegue fazer o mestrado misto, né, sanduíche. Se vocês têm alguma bolsa para isso, porque se ali no projeto estiver em andamento. Luiz, Paulo, pode responder? a documentação, nada precisa ser autenticado, né? Nem a autodeclaração, né, de raça, não precisa dessa autenticação. O edital, ele fala que caso ocorra dúvida em relação à banca, aí ela vai solicitar aquela documentação no período ali da matrícula, né? Ele vai ter que provar que tem aquela documentação, não é isso? Aqui nós tivemos agora esse semestre, na entrada agora da UFC, tiveram 50% dos alunos de cotas raciais, eles foram indeferidos, né, para o curso de medicina. Então, eles se autodeclararam e não estavam, né? Aqui eles têm uma comissão, né, para avaliar, e eles não estavam realmente contemplados de acordo com o edital, né? Mas isso foi na entrada dos alunos da graduação, né? Só para a gente ter informação também. Eu tinha perguntado sobre bolsas... Sanduíche.
Sanduíche, né? No mestrado, Luiz, não existe bolsa sanduíche, né? Os mestrados, quando as bolsas sanduíche geralmente são para o doutorado, onde você tem uma atividade que você não consegue realizar no país, né? Mas como mestrado, né? Você consegue mais facilmente, né? Uma atividade assim. Até poderia, né? Ter alguma coisa que fosse fazer fora, mas por enquanto as agências não têm bolsas para o exterior. Você pode até fazer, a gente tem parcerias com outros programas de fora, você pode ir, mas seria com a bolsa daqui, né? Não tem esse auxílio de deslocamento, né? Não existe para o mestrado, né? Por enquanto. Mas não impede também da pessoa ir com a bolsa que ela está recebendo, né? Recursos próprios, fazer algum trabalho com as instituições que são nossas parceiras, né? Que a gente tem a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Porto, e tem outra, Paula, que eu não A Universidade de Lisboa também, né? E tem uma universidade na Colômbia. Colômbia. Perfeito. Então vamos para a próxima. O Paulo pergunta: como se dá a atribuição daquela ficha em relação à nota ponderada na questão do currículo? Depois que tem né, o somatório lá, que vale até 10, né? Lá, então isso é colocado numa planilha lá de estatística, né? E geralmente ele vai confrontar as notas de todos os candidatos ali junto, e o que tem a nota maior é 10, a menor é 7, e as outras ele vai fazer essa ponderação, distribuindo entre 7 e 10. Pronto. Professor, o João está pedindo para comentar a estrutura dos laboratórios de gastronomia. Hoje a gente tem, né, os laboratórios didáticos do curso, né? A gente tem aqui na UFC, me ajuda aí, Adriano, se eu esquecer. São 2. A gente tem 4 laboratórios que a gente usa lá da cozinha, 2 da cozinha quente, né? Tem a panificação e tem o sensorial. É isso? E a gente tem, assim, parcerias com outros. A gente tem no programa docentes que são também da Embrapa, que fica dentro aqui do campus, né, do PC, que a gente faz algumas atividades lá, na engenharia de alimentos, na geografia, na agronomia, na química. Também temos tem muitos parceiros. Né? Vários programas, né? A gente não consegue, até pelo curso, né? A natureza da gastronomia, a gente tem atividades em vários cursos, né? A educação também, né? A gente também tem essa parceria. Então, é bem ampla a nossa parceria. A gente foi construindo, né, essa questão assim da pesquisa, e além dos nossos laboratórios, dentro do curso de bacharelado em gastronomia, que a gente hoje utiliza também, né, para os alunos da pós-graduação, a gente tem essa parceria que o Paulo destacou da Embrapa, que é bem interessante, né, porque alguns equipamentos que às vezes a gente não tem ali nos nossos laboratórios, a gente vai poder contar com esses laboratórios da Embrapa, porque a gente tem professores no programa que são lá da Embrapa, e também professores da tecnologia de alimentos, professores da educação, que estão lá no nosso programa, que contribuem, o pessoal da geografia também, é bem participativo no programa, sempre vem para dar uma palestra, uma aula extra. Então, a gente tem esses laboratórios disponíveis para o nosso curso. Nós temos também, né, o nosso laboratório ao ar livre, né, que é a horta. Hoje os alunos estavam lá começando o plantio agora dessa época de feijão, milho, abóbora, né, e que é um local também de experimentação para o curso de gastronomia. Hoje a gente tem uma estudante que está trabalhando lá, né, hoje.
Pronto. A Luísa pede só para repetir sobre a dedicação exclusiva, a conexão dela caiu no momento, falar um pouco de novo sobre a dedicação exclusiva. Ela pergunta, eu posso dividir as disciplinas entre os 2 anos de curso? Pergunto novamente porque é um critério bem limitador para os estudantes, fica impossível trabalhar. Bom, a gente tem alunos que trabalham, né? Esses alunos que trabalham, claro, eles não podem receber bolsa, né? Porque a bolsa é só para o aluno de dedicação exclusiva. Então, assim, o aluno ele vai se desdobrar, né? O aluno que trabalha ele vai ter um desdobramento maior, mas assim dá para ele fazer. A gente tem uma aluna que ela não fez todas as disciplinas obrigatórias no primeiro semestre, foi dividindo, né? Então, assim, a gente tem no nosso site ali a lista de disciplinas que precisa obrigatórias, né? A gente não tem um número grande de disciplinas obrigatórias, o Paulo pode até falar melhor sobre isso, mas fica um pouco mais difícil, mas a gente sempre tem essa questão dos 2 anos, né? O aluno tem que estar ciente que ele precisa terminar em 2 anos, né? Até porque a gente passa por essa questão da avaliação da CAPES, e a CAPES cobra muito isso dos programas, né? Que o aluno consiga terminar ali nos 2 anos. Mas eu acho que a gente tem alunos que conseguem. Agora, Paulo, pode falar um pouco ali das disciplinas obrigatórias, quantas são? Hoje a gente só tem 2 disciplinas obrigatórias no curso, né? Que é a metodologia de pesquisa aplicada à gastronomia e a gastronomia, inovação e sustentabilidade. Além disso, a gente tem a disciplina de estágio à docência, né? Que ela é uma atividade, mas aqui para a gente, né? A CAPES lançou no final do ano passado uma decisão do programa, ele definiu ou não se essa disciplina vai ser uma atividade obrigatória. Por enquanto, o nosso programa continua sendo obrigatório. Ela é obrigatória para todos os estudantes que têm bolsa da CAPES, né? E das outras modalidades é opcional. E em outros programas, no nosso, por enquanto, ainda é obrigatória, né? E aqui a gente tem também na UFC de que o estudante pode fazer disciplina em qualquer curso que ele quiser, desde que o curso, né, o outro programa, aceite a matrícula dele e o orientador concorde, né? Então, se eu quero fazer uma disciplina lá na engenharia de alimentos, na geografia, como tem muitos alunos que fazem, na agronomia, né, se ele acha, na sociologia, Antropologia. Então ele pode fazer desde que o outro programa e o orientador dele acho que é importante. E ele pode também fazer até disciplina em outra universidade, né, também, e trazer os créditos para cá, né? Então, assim, há uma flexibilização desde que ele faça essas obrigatórias, que são 2. Pronto, o professor já deu até uma adiantada na pergunta da Cristiane, mas eu vou fazer mesmo assim. O mestrado pode ser feito em parceria com a Unifesp Baixada Santista? A pesquisa, né, que eu acho que ela deve Acredito que sim. perguntar, né? Pode sim, a gente tem parceria com outras instituições, né, brasileiras, tanto aqui Tem com a no Unifesp, porque a gente tem a professora Veridiana Rosso lá, né, no curso de nutrição. Então, assim, é só uma questão de conversar entre as 2 instituições e quem vai orientar, quem é o orientador, né? Mas pode sim, a gente tem o professor Fernando, que não sei se ainda está aqui, que é da UFBA, que começa também agora a parceria com a gente, está dentro do programa. Temos a professora de Ouro Raquel Preto Santiago também, né, de Raquel Goiás. Santiago de Goiás, né? Então, a gente tem docentes hoje também em outros estados, né? Massa. O Paulo pergunta... Está dizendo que está aqui ainda. Ele está presente ainda. O Paulo pergunta, não tenho nenhuma pesquisa publicada, tenho apenas experiência profissional e não acadêmica, né? Tenho alguma chance de passar? Tem sim, vem fazer, tem sim. Inclusive, na última seleção, a gente teve
uma vaga que não foi preenchida, né, na primeira chamada do edital. Então, assim, era independente do currículo, né? A gente não conseguiu selecionar e depois nós remanejamos a vaga, abrimos o edital para remanejar a vaga, mas tem sim. Todos têm chance. Seguem os critérios do edital e Se inscreve vai sem direitinho, medo. faz Vai um sem projeto medo que todos têm massa. chance. Isso. Aí a Luísa pergunta, já trabalho como professora BTT. O estágio como docente já pode ser validado dessa forma? Luísa, pode, mas assim, aqui nós temos uma disciplina, né? Ele não só faz o estágio lá dentro de sala de aula, né? Mas ele cursa uma disciplina. E dentro dessa disciplina, ele tem algumas atividades para cumprir na disciplina de estágio, né? Mas você pode ficar livre de estar dentro da disciplina e as atividades serem dentro da sua disciplina, né, que você ministra. Pronto. E por fim, o Luiz Fernando pergunta, tem teste de nível de inglês para mestrado em gastronomia? Ele vai fazer, depois que ele entrar, né, ou se ele já tiver o teste de proficiência. Né? Tem que ter, é A exigência. seleção não, né? Só vai ter depois para sair. Para entrar não precisa, mas para sair tem que ter o teste de proficiência em inglês, né? Ah, tem mais uma pergunta aqui referente à bolsa. Ela pergunta qual é o valor da bolsa. Foi ajustado, né, esse ano? As bolsas do mestrado, elas foram para 2.100, né? Eu acho que foi 2.200, se eu não me engano. Né? Era 1.500, né? Era 1.500. Estou tentando. Eu estava na página e depois ninguém perguntou, eu saí. Eu acabei. Não, é 2.100 mesmo, viu? Foi de 1.500 para 2.100, ok? Aí a do doutorado foi de 2.200 para 3.100. Então pode ser que ele tenha confundido, né? Quando o doutorado anterior. Mas a atual do mestrado é 2.100. E a última pergunta é onde que pode fazer a proficiência em inglês? Aqui na UFC tem, né? Tem algumas vezes no ano o teste de proficiência que você faz, né? Nas casas de culturas de língua inglesa. Aqui como só é exigido uma língua, é só o inglês que é exigido. E você pode fazer em outros cursos, né? Também. Mas aqui é oferecido na universidade o curso, e quando o aluno também deseja, ele pode também fazer o curso de instrumentação em inglês para depois fazer a prova de proficiência. Pronto, eu acho que aqui as perguntas do chat foram todas. Muito obrigada, professores. Ótimo. Obrigado, Clara. Que bom, né? Eu acho que a gente tirou todas as dúvidas. Mais alguém tem alguma pergunta que não fez e gostaria de fazer? Eu posso só continuar minha pergunta, que eu estou um pouco cabulado. Pode, claro. É assim, por exemplo, se eu tiver um contato com uma instituição, vamos supor, lá da França, e eu quero terminar minha pesquisa de mestrado com eles, teria como eu ter essa ponte da UFC? Pode sim, viu? Isso a gente é muito importante, na verdade, né? A internacionalização dos programas. O que a gente não garante é o suporte financeiro, né? De translado, de fixação, né? Então, porque as bolsas realmente elas são bolsas nacionais. Pode até ir e ter a bolsa, né? A bolsa nacional, mas você não vai ter uma bolsa na moeda lá, né? Na moeda lá francesa, No e euro. nem auxílio de deslocamento. Mas é possível sim. A Caiane está pedindo perguntando onde que ela acha a lista das disciplinas obrigatórias. O professor Paulo colocou um link no chat, né? Mas eu acho que mesmo assim ela está encontrando dificuldade.
Qual parte do site? Que ela acha a lista das disciplinas Ele está obrigatórias. dentro das informações acadêmicas, né? Vou botar de novo aqui. Ótimo. Gente, mais alguma dúvida? Pronto. Tá, a Rosiane está Obrigada. agradecendo aqui as explicações e espera encontrar os professores em breve no curso. Ai, que ótimo! Estamos esperando vocês, todos vocês, viu? A gente deseja aí sucesso, que vocês participem da seleção, é tranquilo, não tenham medo de participar, né? Porque é comum, às vezes, a pessoa ficar, ai, será que eu consigo, né? Acreditem na capacidade de vocês e participem, ok? Muito obrigada a todos, agradeço muito a Cláudia aí pela contribuição, toda a sua experiência, né, nessa área, o Paulo, que está sempre muito disponível e está sempre aqui no grupo participando. A gente, todo ano, a gente vem falar, né, do que mudou nesse programa do edital, do nosso programa, né, que mudou no edital e trazer as atualizações. Então, obrigada, Paulo. Não sei se a Cláudia quer falar mais alguma coisa, e você? Quero agradecer o convite a você, Adriana, professor Paulo, sempre parceiros. Contribuir aqui é sempre uma honra para mim. E dizer aos gastrônomos e aos pesquisadores da gastronomia que a gente está precisando fortalecer o campo, ou seja, a gente precisa de mais pesquisas, a gente precisa pensar mais a gastronomia. Ou seja, venham, né? Exatamente. Pois em breve a gente estará ele convidando para uma nova rodada aqui de palestras com sua tese aí de doutorado, viu? Tá bom, será um prazer. Muito obrigada, Paulo. Obrigado aí, gente, também. Só colocar uma pergunta, uma resposta que ninguém perguntou, né? Muita gente às vezes perguntava, eu acho que deixaram de perguntar, acho que porque já viram o processo, mas a gente não tem uma área, né, determinada no edital. Então, a gente tem estudantes de gastronomia, né, mas temos estudantes de todas as áreas participando do processo seletivo, né? Então, todos são muito bem-vindos. Não está restrito a só gastrônomos, né, Paulo? Isso é importante. O mais importante da gastronomia são as relações que a gente está estabelecendo com outras áreas. É o mais profícuo da nossa área. O dia que a gente vai falando só para a gente não vai fazer mais nada, só vai ficar olhando, né, para o próprio rabo, correndo atrás do próprio rabo. Eu acho que isso é o que vai dinamizar e ampliar os horizontes do que a gente quer para a gastronomia. Esse diálogo com outras áreas, com outros pesquisadores, com outras formações. Tá? É bem importante isso que o Paulo trouxe. Sim, o nosso mestrado é interdisciplinar, né? Então, só aí já diz tudo. Exatamente. Boa. Gente, muito obrigada, viu? Desejo um final de tarde excelente para todos, uma boa noite, um bom descanso. Queria só falar rapidinho, professora, que esse encontro está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no YouTube, no canal do grupo de estudos. A gente vai postar o link lá no Instagram. Quem acompanha a gente lá no Instagram, quando estiver disponível, a gente vai postar o link. Aí vocês podem assistir de novo esse encontro, essas explicações, se ficarem alguma dúvida, tá certo, pessoal? Qual é o Instagram do grupo? Ótimo. Vocês podem colocar aí, meninos, o Instagram do grupo para todo mundo. Vou colocar o link agora aqui no chat, só um instantinho. Mas é só botar as primeiras letras, grupo de estudo. Pesquisa. Eu vou botar o link. Pesquisa em cozinha brasileira. Só um instantinho. Gastronomia brasileira. Isso. São as iniciais. Um azulzinho. Eu acho que eu já sigo. Tá. Vou divulgar lá no Observatório das Gastronomias e também no Instagram do Empegastro, porque aí quem não pôde participar pode assistir depois, né? Exatamente. Perfeito. Bom, a gente também divulga no Instagram do mestrado, também. Ok? Aí todo mundo assiste. Joia. Muito obrigada, gente. Abraço. Tchau. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa sorte a todos. Boa sorte.